O artista plástico e pintor Jorge Luiz trabalha com o tema da arte contemporânea, que é característica do século XX. A arte contemporânea tem por intuito retratar as ideias e valorizar as expressões do pensamento, colocando as imagens em segundo plano. Nesse sentido, focaremos nossa leitura das obras do artista pelo prisma das ideias nelas contidas. A imagem acima mostra corpos em movimento. O artista traz a ideia da corporeidade e liberdade dos corpos. Há um jogo de contrastes. De um lado, corpos se movimentam numa atitude de leveza e alegria, e de um outro lado, corpos surgem de forma vilipendiada. Jorge joga com os dilemas sociais e analisa o tema da vida. Acima da mulher, ao centro, o número 7, sinalizando a perfeição de Deus. De certa forma, a espiritualidade perpassa a obra do autor. A arte tridimensional de Jorge Luiz traz sempre temas atuais. Nessa escultura, tem-se a coroação da vida, uma espécie de celebração. Um ninho, simbolizando a perpetuação da vida, é levantado pelo inseto em meio a facas e uma pedra. A vida é o centro de todas as coisas. Quando tratamos de educação, pedagogia e inclusão, o foco deve ser a vida, a bios. Nesse sentido, a obra nos chama à reflexão para esse tema tão atual. Qual é o espaço para a vida em nosso cotidiano? Nessa pintura, observa-se mais um contraste, a frieza nas relações sociais, urbanas, e a solidariedade em meio às vicissitudes da vida. O homem está ao lado, na máquina, há corpos pelo chão. Ao mesmo tempo, a vida parece continuar para muita gente. Esse quadro nos chama à reflexão sobre a normatização da tragédia. Algumas relações chegam ao ponto de entender como normais agruras da vida. A posição inclinada na vertical demonstra uma espécie de decadência nas relações. A humanidade parece ter regredido em meio a tantos progressos materiais e científicos. O artista demonstra isso com maestria, sempre ressaltando a humanidade como esperança de mudança à transformação. O tema do sagrado e da espiritualidade é o centro dessa obra. Jorge mostra que a espiritualidade pode ser utilizada em dois sentidos, para unir ou separar. Na parte central, temos uma imagem denotando certa sublimidade, mas nas bordas há relações conflituosas, tudo perpassado pelo tema da espiritualidade. A espiritualidade desponta como espécie de ente filosófico, ou seja, não tem vida em si mesma, mas depende de quem a maneja. Nessa obra, o artista trabalha dois temas interconectados. O primeiro é a liquidez da vida humana. Os corpos aparecem numa posição como se fossem líquidos. Isso significa que podem adquirir a conotação de seu recipiente, por exemplo. Na sociedade atual, as relações são solúveis, líquidas, efêmeras e necessitam de certa solidez e raízes fixas. Por isso, Jorge introduz um segundo elemento, a natureza. A natureza sustenta a vida. Ela se mantém de pé. Um dos elementos que chamam a atenção nessa pintura é que sem uma relação de sustentabilidade e respeito com a natureza, a vida humana fica demasiadamente vulnerável. No sentido da educação, chama-nos atenção esse destaque para se pensar uma educação holística, integral e ampla. A frieza dos apartamentos esconde o drama da vida. Por trás das construções imponentes e aparentemente sem vida, há vários dramas e histórias. Por mais que haja frieza aparente, o artista mostra que há espaço para o amor. Jorge volta a trabalhar o tema da corporeidade e da vida, que continua apesar das dificuldades cotidianas.
Trazendo para o campo da educação, essa obra estimula a pensar que as estruturas são feitas e dirigidas por pessoas. O mais importante, nesse caso, é focar nas relações interpessoais e de solidariedade. Isso é o que o autor demonstra com seus traços em duas cores, mas com vida e esperança. A salvação e redenção se fazem por meio das relações. Por isso, os corações, a música, os movimentos, a dança. O peixe suspenso sinaliza para a vida quando se torna mecanizada, estática. Em muitos casos se tem vida, mas ela parece não existir por conta das relações mecanizadas, automáticas e robóticas. Mais uma vez, podemos transpor isso para o fazer pedagógico. A rotina faz com que as pessoas vivam de maneira mecânica, automática, e isso nada difere de um peixe de ferro, por exemplo. A obra do autor traz certa beleza, indagação e espanto, mas chama também a reflexão. Será que não estamos entrando numa rota de automatização da vida? Essa peça mostra a centralidade da palavra, da leitura do livro, que é uma espécie de Bíblia. Observa-se que nesse livro há elementos que saem de dentro. Janelas, uma espécie de pena. O artista sinaliza para o poder da palavra. Educação é isso, ensinar a lidar com a palavra, com as oportunidades que essa palavra pode gerar, com as janelas que a educação pode abrir. Obras: Jorge Luiz, coordenador pedagógico, artista plástico e pintor. Texto: Luiz Fernando Carvalho, TDE, teólogo, filósofo e historiador.